Bom, aqui no Brasil, a Selic, né, foi encerrada o seu ciclo de alta aí em 13,75%. Isso é uma coisa boa, 13,75%. Nós subimos rapidamente a Selic, a taxa de juros no Brasil subiu antes dos demais países do mundo, de forma acelerada, inclusive rápida, mas estancou essa alta, né? Ou seja, o que esperamos a partir de agora? Nós mudamos, vamos dizer assim, o foco das atenções. Não passa a ser mais a alta dos juros, enquanto que no mundo lá fora nós ainda estaremos discutindo alta de juros, na Europa e nos Estados Unidos em especial. Aqui não, aqui já começa a se questionar quando começa a cair a taxa de juros. Essa é a pergunta do momento. Quando a taxa de juros começa a cair? Alguns dizem só no segundo semestre de 2023. Não acredito nisso. Acredito que vai ser na transição do primeiro trimestre para o segundo trimestre. Então essa é a minha crença, que nessa transição do primeiro TRI para o segundo TRI, a taxa de juros vai começar a cair. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Por que é importante olhar a taxa de juros? Porque a partir do momento que a expectativa começar a ser confirmada pela primeira queda da Selic, isso vai se reverter em energia positiva para a Bolsa de Valores. Energia positiva para a Bolsa de Valores, ou seja, queda da taxa de juros vai refletir em energia positiva para a Bolsa de Valores, porque as empresas de 2019 para cá, o que é que elas fizeram? Elas reduziram seu endividamento, investiram em tecnologia, investiram em expansão, novas lojas, novas plantas industriais, é isso que você vai ver aí no grande noticiário corporativo. Então, essas empresas estão saindo desta crise toda que houve aí no mundo e que também afetou o Brasil, menos endividadas, mais produtivas, mais rentáveis, mais lucrativas, né? Com mais qualidade, com mais inovação, com mais tecnologia, isso é ótimo. As empresas, portanto, estão baratas no patamar atual. Isso o investidor inteligente vai perceber. O investidor inteligente vai perceber. E na hora que as taxas de juros começarem a cair, vai haver uma migração natural para a Bolsa de Valores. Essa migração da turma que saiu da Bolsa para a renda fixa e que vai voltar, já vai pegar a onda de subida da Bolsa na metade em diante, entendeu? Quem vai pegar o início da onda vão ser os estrangeiros, né? Eles sim vão surfar a maior parte do movimento de alta, é isso que a gente precisa entender. Mas vamos deixar claro isso, de que é uma boa, né, a paralisação desse ciclo de alta em 13,75. Dizíamos isso antes de acontecer. Muita gente ainda dizia, pode subir para 14, 14,25. A gente disse, olha, não acreditamos nisso. Lembra aqui, se você lembra do que eu falei, comenta aqui no canal. Nós dissemos, olha, não vai subir, vai morrer aí em 13,75. Se subir além disso, é a estupidez do Banco Central. Dissemos isso de forma muito veemente, né? 30, 40 dias antes da reunião do Copom, né? Então, é importante a gente entender o nosso momento com relação à taxa de juros e todas as expectativas decorrentes do início da queda dos juros, né? O movimento inflacionário, que foi forte no Brasil, começa a ceder. Estamos assistindo aí deflações se repetindo, né, nos últimos 3 meses. Boa parte desse processo deflacionário é decorrente, sim, da redução dos custos de combustível, né? Então é isso que é importante dizer, porque o aumento do combustível sobrecarregava todas as outras vertentes aí de produtos, de serviços, né? Isso impactava diretamente no aumento de preços, porque todo o modal nosso de logística é concentrado sobretudo no transporte rodoviário, e isso impacta diretamente o custo de frete, e isso vai ser repassado integralmente, né, para o consumidor final, e foi isso que gerou este processo inflacionário. O ministro Paulo Guedes, ele recentemente se manifestou dizendo que o Banco Central havia errado em algumas projeções, que havia sido, no modo de ver dele, né,
haviam sido erros técnicos do pessoal mais, vamos dizer assim, da área mais operativa do Banco Central, e que eles não tinham percebido que o eixo da economia brasileira estava sendo modificado, né? Então, no entender do ministro Paulo Guedes, o Banco Central estava errando ao falar o tempo todo em risco fiscal, desajuste fiscal, quando a economia ia caminhando já no sentido de buscar e entregar superávites, né? Então, foi isso que ele disse recentemente em algumas entrevistas, né? Mas é isso. Em relação aos juros, nós temos aí agora uma nova agenda. A agenda que nos interessa agora é quando começam as quedas, quando vai começar a primeira retração da taxa de juros, né? Uma notícia sobre Estados Unidos agora para fim de ano. A Amazon anunciou que vai contratar 150 mil trabalhadores para este período de fim de ano. 150 mil trabalhadores serão contratados pela Amazon. O salário médio por hora na semana foi elevado e a empresa vai oferecer bônus de até $3.000 em alguns locais dos Estados Unidos. A Amazon disse que pretende fazer essa contratação por conta agora do período de fim de ano, de 150 mil funcionários, e vão ser pessoas que vão trabalhar em período integral. Também vai ter pessoas trabalhando com contratação temporária e algumas pessoas apenas por meio período. O foco dessas contratações aí são as operações nos Estados Unidos, né? A maior varejista online do mundo, que contratou o mesmo número de trabalhadores em setembro do ano passado, disse que as novas funções são para embalagem, seleção, classificação, envio de pedidos, e os trabalhadores são elegíveis para ter direito a um bônus de até $3.000 em alguns locais dos Estados Unidos. O salário médio por hora foi elevado para mais de $19 na semana que passou, em comparação com $18 oferecidos no ano passado. Este aumento salarial pode ajudar a empresa a atrair e reter trabalhadores em um mercado de trabalho cada vez mais apertado. Então, notícias aí de movimentos da gigante americana Amazon, e isso, de certa forma, sinaliza um pouco algumas expectativas que a própria empresa tem com volumes de vendas neste fim de ano, né? Eu acredito sim que teremos um fim de ano bom, a despeito de todas as tensões e crises, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, na Europa. Eu acho que vai ser um ano de fortes vendas. É o meu entendimento, é a minha expectativa, é a realidade com que eu trabalho. Este canal, eu quero deixar muito claro para vocês, este é um canal que não discute política partidária. Eu aqui não abro espaço para isso. Qualquer tentativa de comentário nessa linha ou de mais ofensivos são deletados, e as pessoas, se insistem, são bloqueadas, porque aqui não há espaço para discussão política partidária. Aqui o que eu procuro trazer para vocês é um jeito novo de pensar, porque muitas vezes nós, com as nossas expectativas e experiências, acreditamos que os grandes empresários e investidores pensam do mesmo jeito. Essa é a forma, esse é o erro mais grotesco que possa existir. Esse é o erro mais grotesco que possa existir. As pessoas vamos dizer assim, da base da pirâmide, do meio da pirâmide, acreditar que as pessoas que estão no topo da pirâmide pensam iguais a você. Não pensam. Desculpa desapontar vocês, viu? Não pensam. Muita gente fica triste em ouvir isso, mas eles não pensam igual a vocês. Não pensam. Pensam de um jeito diferente. Eles têm um jeito particular de pensar. E o jeito particular de pensar deles é que fez com que eles fossem ricos e vocês não. Não é? É por isso que apenas 5% da população mundial é milionária ou bilionária. Apenas 5%. E por quê? Porque pensa de um jeito diferente. De 95%. Veja,
De cada 100 pessoas, apenas 5 conseguem ser milionárias ou bilionárias, apenas 5 de 100. O que isso significa? Que 95% não consegue. Por que não consegue? Porque pensa de um jeito diferente. Esses 5% pensa de um jeito diferente. Aí os 95% acham que eles pensam igual. Não pensam. Senão eles seriam iguais a vocês. Entendeu? O Abílio Diniz, se pensasse igual a mim, né, não seria bilionário. Não é? É isso. Mas ele pensa diferente. O que eu preciso fazer? Tentar entender. Esse sempre foi o meu objetivo. Tentar entender como o Abílio pensa, como o Armínio Fraga pensa, como o André Esteves pensa, como o Jorge Gerdau pensa, e tentar ajustar o meu raciocínio para pensar um pouco parecido com eles, para eu me aproximar, para eu diminuir a minha distância deles, que é abissal a distância, entendeu? Então, eu preciso tentar me guiar pela forma deles pensarem. Eu aqui procuro transmitir isso para vocês da maneira mais didática possível. Vejo que alguns têm uma resistência muito forte, porque aí traz um componente político, ideológico, né? E realmente não avança, eu lamento, né? Vai ficando para trás, porque pensa de um jeito diferente, confunde tudo, né? Tem um viés no raciocínio e aí pronto, fica defasado do ponto de vista das coisas mais importantes e estratégicas, sobretudo para os que aqui vêm buscando ter um amadurecimento do ponto de vista de investidor, né? Aí, paciência, eu não posso fazer nada por quem não consegue dar esse passo à frente. Mas aqui vem mais uma provocação para essa tentativa de estimular um raciocínio diferente. Por que será que economistas associados ao mercado financeiro, agora na virada das eleições do primeiro para o segundo turno, manifestaram apoio ao ex-presidente Lula? Por que será que Armínio Fraga, que é ligado ao mercado financeiro americano, Pedro Malan, que é ligado ao mercado financeiro americano, Técio Arida, que já foi sócio e presidente do BTG Pactual. Quando eu vejo o Técio Arida falar, eu enxergo o André Esteves. Edmar Baixa, um dos fundadores do Plano Real, um dos criadores do Plano Real. André Lara Rezende, mercado financeiro. Por que estas pessoas manifestaram apoio ao ex-presidente Lula? São comunistas? São loucos? São ensandecidos? Nós precisamos tentar entender isso, encontrar essa resposta. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor do ponto de vista político-partidário. Eu estou apenas tentando propor a vocês que raciocinem, deem um passo atrás, se distanciem de suas ideias e raciocine dessa forma. Por que expoentes ligados ao mercado financeiro nacional e internacional fizeram isso? Raciocine. Eu não vou dar nenhuma resposta, mas eu gostaria que vocês raciocinassem. O conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. Viu? Nunca se esqueçam disso. O conhecimento liberta e a ignorância aprisiona. E se nós queremos ter sucesso como investidores, precisamos nos conectar com os grandes empresários e grandes investidores. Precisamos nos conectar com essa gente, entender as suas motivações, entender os seus pensamentos. É somente isso que eu provoco aqui. É somente isso, nada mais. Que vocês procurem ampliar as fronteiras do seu cérebro. Ampliar as fronteiras do seu cérebro. Ter uma outra perspectiva no seu raciocinar. Só isso, só isso. Porque isso vai ajudar muito a sua tomada de decisão, sua construção de estratégia. Você não vai partir de premissas falsas para uma tomada de decisão. Vai lhe ajudar muito. Então, raciocine. Tenha espírito de abertura. Olha, 2 ouvidos, 2 olhos, 1 boca. Para quê? Para ver mais, para escutar mais, falar menos. E aqui, ó, não é para segurar cabelo, é para processar, para raciocinar. Raciocinar. De coração que eu estou fazendo isso, estimulando vocês a pensarem de um jeito diferente. Vocês não vão conseguir fazer isso dentro do seu bloquinho, dentro com sua turma. Você só vai conseguir pensar de um jeito diferente se sair da sua caixinha. Se você sair da caixa, aí você vai raciocinar de um jeito diferente.
reflita. E, de novo, isso não tem nada a ver com política, tem a ver com um entendimento mais amplo de como pensam os grandes empresários e investidores. Você precisa entender o que eles pensam e se conectar para montar suas estratégias de investimentos com base nisso, e não nas suas crenças e convicções religiosas, políticas, seja lá o que for. Entendeu? Reflitam. É com muito carinho que eu faço essa provocação para vocês darem esse passo à frente. O Mansueto Almeida, ele que já foi pessoa-chave aí na época do governo Temer e depois foi mantido pelo governo Bolsonaro a pedido do ministro Paulo Guedes e depois saiu para assumir um cargo de excelência lá no BTG do André Esteves, né, sendo estrategista-chefe do banco. Ele disse que a Bolsa pode seguir em alta se o próximo governo fizer o dever de casa. A Bolsa pode seguir em alta se o próximo governo fizer o dever de casa. O que é que o Mansueto Almeida está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, o mercado está mais tranquilo em relação às eleições. Vamos recordar que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, escolhido por este governo atual, disse em junho que o mercado financeiro não passaria por nenhum processo de volatilidade e que estava preparado para qualquer cenário, independente de quem fosse o presidente. E aí ele estava se referindo aos dois que estavam na frente. E ele disse isso. Independente de quem seja o futuro presidente da República, o mercado financeiro está preparado para lidar com esta situação. Palavras do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em junho deste ano. E eu fiz um vídeo aqui comentando sobre isso. Então, Mansueto Almeida vai nessa linha. O mercado está mais tranquilo em relação aos desdobramentos das eleições deste ano. Com o resultado do primeiro turno, logo a gente assistiu aí uma alta, né, forte de 5,5% no primeiro dia de pregão após o segundo turno, ou após o primeiro turno, chegamos a 116 mil pontos. Só que aí depois a Bolsa continuou subindo, né, e chegou a tocar até os 118 mil pontos e depois foi fazer um processo de correção normal, correção técnica normal, né, nada de esdrúxulo, nada de anormal. O Mansueto ele destaca que temos aí um Congresso que saiu das urnas muito mais alinhado com pautas de direita, isso é uma coisa importante. A conjuntura internacional ela parece estar mais favorável ao mercado brasileiro. Mansueto ele disse que se o próximo governo fizer o seu dever de casa, a Bolsa de Valores pode consolidar um movimento de forte alta nos próximos meses. E aqui eu já venho falando isso já há algum tempo. Se você pegar o índice da Bolsa em dólar, se você pegar a evolução do Ibovespa em dólar, você vai ver que nós estamos dentro de um canal de alta e estamos na base do canal de alta. Por isso eu digo, a gente só tem um destino para cima, porque na base a gente já está. A gente já está no piso do canal de alta do Ibov em dólar. Para onde vamos? Para cima. Se você olhar o canal, historicamente, sempre que toca a base, vai para o topo, toca o topo, vai para a base, base, topo, topo, base, base, topo, topo, base. Nós estamos na base, vamos para onde? Para o topo. Olha que coisa maravilhosa de se entender. Simples de entender, gente. Estamos na base, vamos para o topo. É isso, né? É isso. Então, o Mansueto ele disse que essa é a expectativa dele, de que o governo, não fazendo nenhuma bobagem, tem tudo para fazer com que haja um forte movimento da Bolsa nos próximos meses, né? O risco de recessão global, segundo ele, ainda está aí na mesa, né, das análises dos bancos, das corretoras, né, e dos investidores como um todo, mas olhando aí o cenário global, olhando China, olhando Europa, olhando países da América Latina, o Brasil desponta como uma das opções mais interessantes. O Brasil desponta como uma das opções mais interessantes.
A Rússia vai continuar fora do radar dos investidores por conta da guerra da Ucrânia. A China vive aí problemas de Covid ainda, problemas de crise imobiliária, problemas de crise energética. Isso torna uma certa intervenção mais agressiva na economia. Isso torna os investimentos mais arriscados por lá. Olhando aqui a América Latina, Chile, Peru, Colômbia, Argentina, todos sofrendo com instabilidades políticas e crises econômicas. Não são opções de investimento nesse momento. Não são opções de investimento nesse momento. Juros nos Estados Unidos ainda em alta. Embora não vamos ser ingênuos, 58% do capital mundial que circula em bolsa de valores circula nos Estados Unidos. Então não vamos ser idiotas e achar que mesmo por conta de alta de juros, o investidor não vai estar nos Estados Unidos. Óbvio que vai estar. Óbvio que vai estar. Não há como pensar de forma diferente. Mas, voltando, o Brasil acaba surgindo como uma possibilidade interessante dentro desse contexto também, né? Então, o cara que não vai investir nos Estados Unidos olha e diz, olha, o Brasil, vou colocar alguma coisa no Brasil, né? Por quê? Porque há um cenário interessante se desenhando, E dentro desse contexto, há várias empresas que poderão se beneficiar, várias empresas que estão baratas, várias empresas que vão surfar essa onda, que vão ser favorecidas com o ciclo de alta de commodities, que vão ser favorecidas com os problemas estruturais que estão acontecendo em China, na Europa, né? Então, o Brasil pode ser a bola da vez por conta deste contexto internacional, deste cenário internacional e por conta das empresas terem feito o dever de casa. As empresas fizeram o dever de casa, reduziram dívida, investiram em tecnologia, investiram em inovação, investiram em abertura de novos negócios, de novos mercados, ampliaram sua presença, seu market share, né? Estão mais lucrativas e quando a taxa de juros começar a cair, a sua margem de lucro vai aumentar ainda mais. Vai aumentar ainda mais, porque os serviços de dívida vão ser reduzidos, né? Então o cenário é muito interessante para o Brasil. O cenário é muito interessante para o Brasil. É este o contexto que o Mansueto destacou. Transformar tudo isso em potencialidade e tudo isso se transformar em uma recuperação forte para a Bolsa de Valores, daqui para ali. Daqui para ali. Mas temos que esperar, né? Temos que esperar aí as eleições serem encerradas, esperar para ver quem será o vencedor, o atual presidente, o ex-presidente, e seja quem for o vencedor, quais são os seus posicionamentos com relação à parte da economia. Porque o que move um país é a sua economia. O que move um país é a sua economia. E o Brasil não pode dar retrocessos. O Brasil não pode dar passos atrás, né? O Brasil precisa avançar, precisa fazer novas reformas, em especial reforma tributária, criando um ambiente de negócios melhor para as empresas, reforma administrativa, reduzindo o custo da máquina pública. Essas duas reformas são de muita importância, de muita importância. Não podemos ter retrocessos de forma alguma, como o ressuscitar, por exemplo, do nefasto imposto sindical. Aquilo morreu graças ao presidente Temer, não deve e não pode ser ressuscitado, imposto sindical, né? A paz no campo precisa continuar reinando, não pode se ter um ressuscitar do MST para voltar a fazer invasões de terra. Isso não pode acontecer, isso é inadmissível, 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 né? Então, são algumas coisas que a gente precisa pensar, são algumas coisas que a gente precisa contextualizar, perceber os avanços que foram perpetrados nos últimos anos e perceber que retrocessos não cabem ao Brasil. Retrocessos não cabem ao Brasil. O que o Brasil precisa é avançar. Avançar em políticas de preservação e proteção ambiental, avançar do ponto de vista de políticas voltada ao incremento da tecnologia, trazer a tecnologia para o centro da estratégia do novo governo, né? Precisa investir em educação, porque tem sido um desastre, entra governo e sai governo, a educação só afunda, não mudou no atual governo.
no anterior era ruim também, no anterior era mais ruim ainda, e era pior ainda, pior ainda. A educação é um horror independente do governo, né? E isso precisa mudar, porque nenhum país consegue se desenvolver sem investimentos em educação. A Coreia do Sul era uma porcaria, igual o Brasil se transformou por conta da educação. Óbvio que fazer isso num país do tamanho da Coreia do Sul é muito mais fácil do que num país continental como o Brasil. Mas, de toda sorte, o caminho passa pela educação. E eu acho que agora, dentro de um contexto de estratégia, temos que colocar a tecnologia como mola propulsora de toda a Revolução Brasileira, inclusive da educacional. Então, eu acho que a tecnologia é que tem que estar no centro da estratégia de desenvolvimento nacional, né? Então, o Mansueto destacou esse olhar positivo para o futuro. Ele destacou assim, que considerando que o Brasil ainda tem dívidas, serviços de dívidas elevados, considerando aí questões relacionadas à política fiscal, é fundamental que as expectativas de inflação continuem caindo e que isso abra espaço para que haja uma redução de juros e que, do outro lado, o país aproveite as oportunidades relacionadas aí a esse momento do ciclo de alta de commodities, porque isso pode sim representar boas vantagens para o Brasil exponencializar a sua participação no contexto internacional. Os estrangeiros entendem isso, olham o Brasil com interesse, e não foi por outra razão que logo depois das eleições os estrangeiros tivessem retornado de forma firme às compras, né? Aquela alta de 5,5%, ela é explicada pela participação dos estrangeiros, né? Os estrangeiros, eles fizeram naquele dia, na segunda-feira, né, pós-eleição, os estrangeiros fizeram ingresso de capital comprando ações na Bolsa da ordem de 2,4 bilhões de reais. Né? 2,4 bilhões de reais em um único dia, no dia posterior às eleições. Aquilo foram os estrangeiros. Os estrangeiros compraram 2,4 bilhões de reais em ações na B3 na segunda-feira pós-eleição, fazendo a Bolsa subir 5,5%. Que dúvida, que novidade, né? Que dúvida, que novidade. Que coisa surpreendente, a Bolsa quem está fazendo subir ou descer são os estrangeiros. Os institucionais e os CPFs foram para a renda fixa, não saem de lá tão cedo. Não saem de lá tão cedo. Cerca de 100 bilhões de reais saíram da Bolsa e foram para a renda fixa nessa movimentação aí dos institucionais e dos CPFs, né? Que saíram da Bolsa e foram para a renda fixa. Cerca de 100 bilhões de reais ou um pouco mais. Enquanto isso, os estrangeiros estão aí com 72 bilhões de reais de saldo positivo na Bolsa. 72 bilhões de reais de saldo positivo na Bolsa. Naquela segunda-feira, pós-eleição, eles entraram fortemente comprando. A Bolsa subiu 5,5%. Foram os estrangeiros que compraram 2,4 bilhões de reais em ações na B3. Então, entenda, qualquer variação forte para cima ou para baixo significa estrangeiro entrando ou estrangeiro saindo. Porque dentro desse recorte estrangeiros há todo tipo de investidor. Há o de curto prazo, que vai fazer operações de 2, 3 dias, 4 dias, alcançado sua meta, feliz da vida, ele sai. Há aquele que vai fazer períodos de investimento durante alguns meses, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, e aí vai realizar o seu lucro, botar o dinheiro no bolso e sair. E tem aqueles que carregam para o longo prazo. Há todo tipo dentro desse recorte de investidor, dentro desse recorte estrangeiro, né? Então, os investidores, eles estão na pista, eles percebem que existem oportunidades no Brasil, né? E que, segundo o Mansueto Almeida, o Brasil pode ser a bola da vez. Segundo o Henrique Breda, pode ser o Brasil a bola da vez, né? Dois grandes investidores de grande porte já se manifestaram nesse sentido, né? Então, eu também estou convencido de que essa é uma possibilidade, esse é um caminho factível, né?
Então, vamos aguardar e vamos acompanhar com bastante interesse essa movimentação desse fluxo dos estrangeiros. Vamos acompanhar com bastante interesse essa movimentação, esse fluxo dos estrangeiros, porque ele é interessante e ele é bem-vindo, né? Reforçando o que falamos ontem, né, a TIM, Vivo e Claro disseram que a Oi inflou a sua base de assinantes, que tem pessoas que estão aí já sem fazer recargas nos planos há 5 meses, né? Vamos lembrar que isso depende da política de cada empresa, né? A política da TIM com relação a sua base de clientes é uma, a da Claro é outra, a da Vivo é outra e da Oi é outra. Querer que a política da Oi seja igual à da TIM, seja igual à da Vivo, seja igual à da Claro, não me parece ser algo sensato, né? Não me parece ser algo inteligente, porque cada empresa tem uma política em relação à sua base de clientes. Não me parece que esse seja vamos dizer assim, o argumento mais convidativo para que o juiz dê ganho de causa a essas operadoras. Se é este um dos argumentos principais, não me parece ser suficientemente forte para que o juiz dê ganho de causa para as operadoras. As operadoras querem um desconto de 3,2 bilhões de reais, né? E boa parte dessa devolução de dinheiro de 3,2 bi, eles atribuem exatamente 2,2 bi a essa avaliação de que a Oi manteve clientes inativos ou inadimplentes. Então veja, o grosso da reivindicação deles é exatamente por conta desse tal cliente inativo, que estaria há 5 meses sem se movimentar, sem movimentar sua conta. Olha, desculpa, isso aí não me parece ser algo razoável para defender a posição deles. Não me parece ser razoável para defender a posição deles. Os balanços da Oi disseram que houve aumento do número de clientes em 25% desde o fim de 2020, né? Saindo de 33,5 milhões de clientes para 42 milhões de clientes. E aí, apesar disso, as empresas acham que a Oi fez corpo mole, não fez os investimentos devidos, não desligou os inadimplentes, os inativos. Mas, de novo, cada empresa tem uma política com relação à tolerância, com relação a prazo para desligar possíveis clientes de sua base, de sua carteira de clientes, né? Então, desculpa, no contrato tinha algum prazo definido de que teria que se desligar clientes inativos com mais de 3 meses? Tinha isso no contrato? Não. Tinha que era mais de 4 meses e aí teria que dar um corte? Não. Se não tinha nada no contrato falando sobre isso, fica mais difícil ainda. Se não tinha nada no contrato dizendo sobre isso, sobre corte de base inativa de cliente, fica mais difícil ainda. Não leu o contrato? Entendeu? Então o juiz vai olhar isso, o juiz vai olhar muito os termos contratuais, vai olhar as alegações e vai olhar se no contrato existe base para as alegações. Se não existe, olha, eles vão ficar a ver navios, viu? É o meu entendimento de leigo, né? TIM, Vivo e Claro também questiona a Oi sobre investimentos para a sustentação da rede móvel e pedem aí um desconto de 550 milhões em função desses investimentos não terem sido realizados pelo laudo da empresa de consultoria KPMG. KPMG que está passando por um processo de denúncia de fraude na Argentina, né? Vamos lembrar disso também. Ah, você quer dizer o quê? Não, não quero dizer nada, só estou dizendo que ela está sendo acusada de fraude na Argentina. Só isso, mais nada, é uma nota pública. E aí, TIM, Vivo e Claro fizeram comunicados, troca de e-mails, de mensagens aí com a direção da Oi. Isso não evoluiu. A Oi nega que haja qualquer problema do ponto de vista das alegações que as empresas fizeram, que elas não procedem. E aí a Oi diz que vai lutar pelos seus interesses, né? E já está fazendo isso. O juiz decretou o prazo para que seja feito aí o depósito dos recursos na conta da recuperação judicial da Oi. Vai esperar aí em torno de 90 dias para que uma empresa faça uma análise dos ativos e isso vai chegar, esse relatório final, às suas mãos
E eu acredito que em cima deste valor dos ativos é provável que ele cresça 1,5 bi, que foi o lance a mais que as empresas ofertaram para eliminar a concorrente Highline, porque não foi uma pura e simples venda de ativos, foi também uma oferta a mais de 1,5 bi para eliminar a Highline da concorrência. Foi isso que aconteceu. É um leilão, viu, gente? Não é uma venda direta de ativo. Olha, isso aqui vale X, o valor é X. Pronto. Não, o leilão não é isso. Olha, isso vale X. Aí alguém diz, eu pago. Aí o outro diz, não, eu pago o que ele disse que paga e pago mais. É isso, o leilão é isso, viu? Não precisa desenhar para entender o que é um leilão, né? Olha, a empresa Falcone abriu vagas para estágio, salários de R$2.000. Tem gente dizendo que o salário mínimo é baixo. Ao meu ver, isso é uma afirmação que não deveria ser feita. O salário mínimo não é problema. O problema é a falta de educação das pessoas. As pessoas não sabem ler, escrever, contextualizar, somar, multiplicar, dividir, subtrair. E aí por isso ganham um salário mínimo. Ah, não, tem uma formação intelectual melhor. Bom, então pode concorrer a vagas de estágio. A Falcone está com vagas de estágio, 60 vagas, oferecendo salário inicial de R$2.000. Meio período na sexta-feira. Então, 8 horas de trabalho, de segunda a quinta, e na sexta apenas meio período. Então, tá aí. Estágio, R$2.000, ou seja, mais do que o salário mínimo. Se você tem interesse, entra aí no site da Falcone para tentar ver estas vagas, disponibilizada para os escritórios de Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. A nova turma de profissionais selecionada para o estágio deverá começar as suas atividades em janeiro de 2023. De novo, R$2.000. Salário de estagiário. Estagiário, R$2.000. Então, não venham aqui querer dizer que o salário mínimo é baixo. O problema do salário mínimo não é o seu preço pago, não é o valor pago. O problema do salário mínimo é a questão da incapacidade intelectual das pessoas, entendeu? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!